Você sabia que tem como produzir ciência através da dança? E você sabia que tem como pesquisar mais coisas além da parte prática do balé? Pois é, tem muito bailarino que é curioso para entender como que é a dança além da sua parte histórica e além da sua parte prática. E no vídeo de hoje eu vou contar um pouquinho como que é a pesquisa acadêmica aqui no Brasil. Então, roda aí a vinheta. E aí, meu povo bailarinístico, como vão vocês? Eu sou a Tamires Reis, personal trainer dos bailarinos, e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje nós vamos falar um pouquinho como que funciona a pesquisa acadêmica da dança aqui no Brasil. Numa pesquisa rápida, eu vi que tem pelo menos 33 cursos de dança registrados, cursos em universidades, em sua maioria universidades federais, que contam em sua grade coisas como anatomia, montagem de cenário, história da dança, composições coreográficas e etc. Só que a dança, ela não se limita apenas à parte da prática do balé clássico contemporâneo e as suas vertentes, e da faculdade de dança. A gente tem outras profissões que conseguem analisar como que é a dança e como que a gente pode melhorar, que é o caso da própria educação física, da fisioterapia, da nutrição, da medicina e até outras faculdades que lidam mais com as partes mais humanas, como ciências sociais, história, pedagogia e etc. E hoje eu vou explicar um pouquinho como que é o cenário acadêmico aqui no Brasil, como que a gente consegue pesquisar, como que a gente consegue analisar esses dados, pelo menos até 2018, que foi quando eu precisei fazer essas pesquisas, precisei de ajuda para tentar entender como analisar a dança do ponto de vista acadêmico. Então, ó, já aproveita para curtir esse vídeo, comentar, compartilhar com seus amigos curiosos e compartilhar com o seu professor de dança, porque eu tenho certeza que tem muito professor de balé clássico que gostaria de uma formação um pouquinho mais trabalhada, conhecimento como que é a faculdade de dança, quais são os cursos que conseguem abordar um pouquinho mais essa área. Então já aproveita e compartilha esse vídeo com eles também. Então o primeiro ponto que eu queria comentar com vocês é como que é mais ou menos essa relação entre a faculdade da dança e as outras faculdades relacionadas à saúde. Eu fui uma pessoa que fiquei em dúvida entre fazer faculdade de educação física, etc, e fazer faculdade de dança. E por que que eu não escolhi fazer faculdade de dança? Pelo menos na minha visão, a grade que eu vi na época, que eu também olhei recentemente e que não tem mudado muita coisa, a grade de dança tem muita questão anatômica, tem muita história da dança, mas tem coisas como montagem de cenário, criação coreográfica, tem coisas sobre editais para fomento de incentivo de Lei Rouanet, essas coisas assim, que pra mim não era tão interessante. Enquanto que as faculdades voltadas para a saúde, como fisioterapia e educação física, via mais a questão do corpo mesmo, uma coisa mais crua, e que para mim era mais interessante, principalmente em questão de entendimento de como que o corpo funciona. Então, para mim, eu entendi que a faculdade, principalmente de educação física, para o que eu gostaria, que era aumentar a performance do bailarino, proporcionar boas aulas, era mais interessante do que a faculdade de dança. Mas eu entendo que tem gente que prefere e gosta mais dessa coisa de criação, essa coisa mais pedagógica, que é o que eu entendo, que fique aqui bem claro que é a minha opinião, que é o que eu entendo que tem hoje na faculdade de dança aqui no Brasil. Eu escolhi fazer educação física porque eu quis entender mais o funcionamento do corpo no sentido mais amplo, de como que a gente vive no dia a dia, no cotidiano, e como que isso reflete nas nossas ações, que no caso, né, como isso reflete na dança em si. O segundo ponto que eu queria falar com vocês é em questão às pequenas falhas que a gente tem, principalmente na educação básica. Hoje no Brasil a gente vê que tanto as disciplinas de educação física e educação artística, elas não são vistas com bons olhos, elas não são consideradas como essenciais na formação do indivíduo, só que quando a gente conhece a arte, quando a gente conhece a parte física, a gente vê o quanto que é importante. Então, infelizmente, hoje no Brasil, quando a gente pensa em balé, quando a gente pensa em artes, quando a gente pensa em teatro, ainda é uma coisa muito elitista e que a parte acadêmica acaba não conseguindo ajudar da maneira que gostaria, por justamente não ter esse incentivo, não ter essa procura tão grande, principalmente em relação à educação básica. Então, assim, né, na minha opinião,
se a gente tivesse um pouquinho mais de incentivo nas aulas de educação artística e nas aulas de educação física, provavelmente a dança em si já seria um pouco mais desenvolvida aqui no Brasil, por as pessoas entenderem que faz parte sim da educação básica das pessoas e que é uma forma de você entrar em contato com as artes, é uma forma de você mexer o seu corpo e que quanto antes a gente consegue ter esse contato, melhor o indivíduo vai ser lá na frente, com mais possibilidade de argumentação, com mais possibilidade de senso crítico, coisas que hoje em dia a gente vê que são bem importantes, né, no nosso cotidiano. E assim como a gente não tem tanto esse incentivo desde a educação básica, isso acaba refletindo diretamente na faculdade. Então hoje, as próprias universidades elas já têm as suas dificuldades para fazer as pesquisas em relação ao incentivo financeiro, em relação às bolsas, em relação a equipamentos de pesquisa, que quando a gente traz a parte da arte, a parte do corpo, a parte disso, eles acabam tendo menos investimento ainda. Então hoje, infelizmente, aqui no Brasil, as pesquisas elas são extremamente escassas, também por conta de falta de investimento, falta de interesse por parte das grandes organizações de poder olhar os bailarinos com um olhar um pouquinho mais crítico. Mas ainda assim, vem crescendo muito nos últimos anos as pesquisas em relação ao bailarino voltado para a área de fisioterapia, porque os próprios fisioterapeutas, muitas vezes ex-bailarinos, acabavam se despendendo um pouquinho mais para tentar entender quais são as lesões que os bailarinos têm, quais são as falhas que eles têm. Só que, infelizmente, dentro da educação física ainda é uma questão mais nova ainda. Então, se for parar para pensar que a educação física ela é extremamente nova, ela não tem nem 60 anos, assim, a lei em si, ela não tem nem 30 anos, então ainda é uma área muito nova e aí os próprios profissionais, eles ainda não têm esse incentivo de procurar pesquisar em relação à dança. Então, o pouco que a gente vê dentro da fisioterapia, a gente vê muito menos dentro da educação física. E aí esse é o próximo ponto que eu queria falar com vocês, que foi um processo muito difícil para mim, porque eu, dentro da minha formação, dentro da educação física na Universidade Federal de São Paulo, eu tive muita dificuldade em achar artigos que referenciem dentro da educação física. Então, para eu poder conseguir fazer meu TCC, além de eu precisar procurar artigos lá fora, eu ainda precisei recorrer a artigos da fisioterapia para tentar linkar um pouco mais dentro da educação física. Para quem não sabe, o meu TCC foi sobre índices de fadiga em bailarinos e a ideia principal dele era entender como que funciona o corpo durante uma aula de balé clássico. Então, a ideia principal do meu TCC era fazer coletas. Eu ia coletar saliva e eu ia coletar a frequência cardíaca de bailarinos durante uma aula. E eu não consegui fazer isso porque o comitê de ética acabou atrasando a minha pesquisa e quando saiu a liberação eu não tinha bailarinos para fazer essa coleta, então infelizmente eu acabei recorrendo à revisão bibliográfica. E o que é a revisão bibliográfica? Você pega vários artigos que podem relacionar sobre o tema e aí você comenta o que esses artigos falam em relação ao seu tema. Então, essa é uma pesquisa que eu gostaria sim de conduzir um pouco mais para frente, quem sabe no mestrado, mas que infelizmente eu fui vítima do nosso próprio sistema, de que a gente não conseguiu fazer da maneira que eu esperava, por falta de incentivo e por falta também de recursos dentro da minha pesquisa. E aí, como eu disse, para fazer o meu TCC eu tive que recorrer a outras fontes de pesquisa que não foram aqui no Brasil. Então, uma das grandes revistas que tem sobre ciência na dança, ela se chama IADMS, ela é uma revista americana que tem encontros anuais e sempre eles acabam publicando vários artigos, várias pesquisas, vários achados em relação à ciência na dança e que é muito legal porque eles reúnem profissionais de educação física, de fisioterapia, médicos e também professores de dança para tentar desvendar um pouco mais sobre como melhorar a vida de bailarino, como proporcionar uma vida útil, mais eficiente, aumentar a longevidade dos bailarinos. E aí agora voltando aqui para o Brasil, uma coisa que eu particularmente sinto, e pode até soar como uma certa crítica, mas pelo menos foi a visão que eu tive,
justamente por eu tentar fazer essas pesquisas dentro do meu próprio TCC, dentro da minha graduação, é que existem grupos de pesquisa, existem profissionais que falam bastante sobre a ciência, só que ainda não é tão difundido da maneira que eu esperaria que fosse. Então, a gente tem vários cursos, a gente tem pós-graduação, a gente tem vários profissionais renomadíssimos, profissionais extremamente competentes que falam sobre como melhorar a dança, só que, infelizmente, esse tipo de informação não chega ao público que deveria chegar, que são vocês. Então, fica aqui também um apelo para os meus colegas de profissão, os profissionais de educação física que têm interesse em trabalhar com dança, de difundir um pouco mais sobre essa ciência e de fazer com que as pesquisas que foram feitas até agora sejam de fato levadas até a sala de aula. Porque a gente vê que na própria IADMS tem vários achados, várias pesquisas. Essa revista tem anos de existência e eu até hoje não vi aplicarem de fato nos bailarinos aqui no Brasil. Não tem no Brasil, não adianta. Então, se você é aquele bailarino curioso, aquela pessoa que gosta de entender por que está acontecendo tudo isso no meu corpo, curte esse vídeo, compartilha, comenta quais são as suas dúvidas aqui embaixo, que eu vou adorar saber. Quem sabe isso inclusive pode motivar outras pessoas a fazerem mais pesquisas aqui no Brasil. E compartilha com seus colegas e com seus professores de dança, porque a gente precisa falar de ciência na dança. Os bailarinos precisam ter uma vida útil mais longa nessa vida, meu Deus do céu. Então fica aqui o meu apelo para que haja esse diálogo com mais frequência, que as escolas abram espaço para os pesquisadores e que os pesquisadores também levem essa informação para os bailarinos, para que a gente consiga transformar esse meio e incentivar mais as pesquisas e tentar melhorar cada vez mais a vida dos bailarinos. E eu queria agradecer, deixar publicamente meu agradecimento ao meu professor orientador, Ronaldo, que me incentivou, ele que não sabe nada de balé, mas ele me incentivou a fazer a pesquisa, a minha co-orientadora Giovana Leite também, que foi bailarina, tentou pesquisar sobre a dança, mas também sofreu muito na época dela, e também queria agradecer às minhas colegas físio, Ana Carol Lucato, Camila Mourão e todas as outras fisioterapeutas que trabalham e pesquisam e incentivam a dança a acontecer de uma maneira mais efetiva. Então é isso, galera. Espero vocês no próximo vídeo. Não se esquece aí de comentar o que você achou, compartilhar e curtir. E até semana que vem.